Professor de Direito Internacional da FMU, mais uma vez, muito obrigada pela participação, professor. Obrigado, bom final de semana. Até. O presidente Lula publicou um vídeo em que celebra a volta do Brasil ao cenário internacional, mas o que chamou a atenção de muita gente foi a ausência da Argentina na mensagem. Marília Ribeiro. Nas suas redes sociais, o presidente Lula publicou um vídeo de uma retrospectiva com parceiros comerciais do G20 e outras economias globais. No post, Lula aparece ao lado de líderes mundiais como o do Paraguai, França, Japão e Itália. Eu quero agradecer a generosidade da presença de vocês, transformando o Rio de Janeiro na capital do mundo. Este é o resultado de uma diplomacia ativa e altiva. O mundo voltou a acreditar no Brasil, na capacidade do nosso povo em nosso compromisso com a democracia. Mas o que chamou a atenção foi a ausência da Argentina. Os dois países assinaram um acordo sobre a compra de gás natural do campo de Vaca Muerta. Ele define o início do fornecimento de 2 milhões de metros cúbicos de gás por dia para o Brasil a partir deste ano. Mesmo garantindo o abastecimento maior de gás natural para o país, o Brasil deve receber críticas em relação ao acordo. Isso porque a Argentina usa a técnica de fraturamento hidráulico para poder extrair o gás de Vaca Muerta. Especialistas da área ambiental condenam essa prática, pois, de acordo com eles, ela pode causar contaminação no solo e é proibida aqui no Brasil. Dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio mostram que a Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América Latina. No ano passado, a soma de exportação e importação dos países foi de 24,8 bilhões de dólares. Em relação ao mundo, a Argentina é o terceiro maior aliado do Brasil. Em primeiro lugar está a China, com uma corrente comercial de 147,8 bilhões de dólares, seguido dos Estados Unidos, com 73,9 bilhões de dólares. Vale lembrar que durante o G20, a relação de Lula com o presidente argentino Javier Milei foi destaque. Logo na abertura do evento, o cumprimento protocolar entre os dois chefes de Estado foi frio e em contraste com a recepção efusiva do presidente brasileiro a outros líderes. No G20, a Argentina se opôs a diversos temas em discussão na cúpula. Na declaração final, acabou cedendo e assinou o texto para as atividades da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa de Lula à frente do grupo. Deise, você acha que foi possível, ao longo desse período de Javier Milei na presidência da Argentina, separar as coisas? Há um problema entre ambos e parece inevitável, né? E também não parece haver desejo de nenhum deles de esconder isso, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o poeta, né? A relação pessoal entre eles e a relação entre os dois países, que persiste e persistirá apesar de qualquer coisa, assim como existia quando Bolsonaro era o presidente aqui, Alberto Fernandes, o presidente na Argentina. Você acha que com um ano de mandato, mais de um ano de mandato do presidente Javier Milei, já dá para ver se essas duas coisas conseguiram se separar ou se houve alguma espécie de contaminação ideológica, política na relação entre os estados? Tem alguns pontos aí para a gente pensar, né? Por exemplo, é óbvio que a relação ideológica, ela está estremecida, né? Aliás, o Milei, ele é conhecido pelas críticas dele ao Mercosul, a outras iniciativas multilaterais, né? E isso, obviamente, acaba contribuindo para um racha nessas relações. Mas é aquilo que a gente tem falado, inclusive, ao longo dessa semana, aqui no Jornal da Manhã, do que a gente chama de realpolitik, né? As críticas ideológicas, elas existem, como existe uma diferença ideológica hoje entre Brasil e Estados Unidos. Mas, no final, o que permanece é a política real, né? O que a gente chama de realpolitik. As negociações, elas vão acontecer. Então, seja por questões econômicas, políticas ou geopolíticas, no caso do vídeo do presidente Lula, isso reforça uma ideia de um racha ideológico. É preciso um esforço maior da Argentina, que tem criticado muito essas ações do Mercosul e dos BRICS, mas
toda essa relação econômica, ela extrapola o campo político. Então, obviamente, o próprio Milei, logo depois da posse dele, já falou que as relações comerciais com o Brasil, elas iriam existir. Então, uma coisa é o campo ideológico, nas relações internacionais, tá? Na geopolítica. Uma coisa é o campo ideológico, a outra é a realpolitik. Na realpolitik, as negociações elas vão avançando e tudo deve seguir um alinhamento. Agora, para a Argentina, sobra um esforço em consolidar a posição como um ator relevante, já que as críticas elas não são feitas só para o Brasil. Mas essa questão ideológica, ela fica apenas para as manchetes, para as capas de jornais e para os vídeos na internet. No final, as negociações elas acontecem porque o mundo hoje, ele é global, ele não é só uma aldeia local, né?